Vamos falar sobre as fim das saidinhas que está repercutindo essa questão. Segundo o Estadão, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já está avaliando o projeto de lei que propõe o fim das saídas temporárias de presos para fornecer uma base jurídica ao presidente Lula. Olha só, a orientação da pasta para o presidente é que a proposta seja sancionada. Opa! Esta sanção, no entanto, deve ter vetos parciais para evitar conflitos com o Congresso e a opinião pública. A decisão de Lula deve ser anunciada em até 15 dias. Sobre o assunto, polícias penais temem que o fim das saidinhas aumente tensões dentro dos presídios, com maior chance de motins e agressões a funcionários. O jornal ao jornal Folha, sindicatos da categoria disseram estar preocupados com a fiscalização das penitenciárias sob a nova lei, devido à superlotação carcerária e a um déficit de agentes de custódia. Vale destacar que a população carcerária é 33% maior do que a capacidade das penitenciárias, com média de 7 presos para cada agente. Bom, segurança pública é um problema muito complexo. Tudo é encadeado. Você não pode, você mexeu num determinado ponto, você vai trazer consequências no outro. Eu já fiz esse alerta em reuniões passadas. O fim da saída temporária pode provocar uma asfixia ainda maior do sistema carcerário e, consequentemente, uma situação que pode levar à explosão de um barril de pólvora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acabar com o fim das saídas temporárias é uma medida mais simplista. O ideal seria construir as colônias penais agrícolas, porque saída temporária não é para preso. Saída temporária não se destina a preso que está cumprindo pena na prisão. Saída temporária se destina a quem está no regime semi-aberto. Quem está se beneficiando de saída temporária é aquele que está preso, de fato, mas que o juiz da execução já autorizou ele a ir para uma colônia penal. É que não tem colônia penal. Então já há uma revolta no sentido de que ele está preso, tendo direito de ir a uma colônia penal. Agora, essa revolta pode aumentar. Aí vai dizer, dane-se, quem mandou cometer o crime? Sim, essa é uma conclusão mais simplista. Nós estamos falando de uma análise geral do que pode ocorrer. Eu queria começar ouvindo, nós temos aqui 2 advogados na mesa, tem também economistas para fazer uma avaliação, ter uma mensuração, porque a gente sabe que o aumento da insegurança pública afeta diretamente a produção econômica. Então, eu queria ouvir primeiro, Mônica Rosenberg, qual a sua avaliação? Bem, eu sempre falei, inclusive aqui, que eu entendo que o problema da saidinha não era a sua existência em si, mas a forma como era aplicada a regra. Então, havia abusos, havia pessoas que não deveriam sair e que saíam. Eu não acredito que este PL, que acabar com a saidinha, vai resolver de forma muito profunda os problemas do Brasil, inclusive com o risco dessas rebeliões que vão acontecer dentro dos presídios, porque, de alguma forma, a promessa da saidinha era um incentivo para que, a algum nível, houvesse um comportamento diferenciado, era um incentivo para o bom comportamento. Agora, o PL que foi aprovado, e aí, de novo, sob violenta emoção, em momento de comoção nacional, a população fortemente, todas as pessoas com quem eu converso me dizem, tem que acabar com a saidinha, é um grande problema. Então eu entendo que seja uma demanda da sociedade. O PL que saiu do Senado saiu melhor do que chegou. E foram colocadas ali a possibilidade de haver saidinha no caso de curso profissionalizante, no caso de ensino médio. Então, quem vai sair para estudar ainda vai poder ter este lugar para ir, ainda vai poder sair. É uma emenda do senador Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, foi mantida a saidinha para crimes de racismo, crime de tortura, crime de terrorismo. Então, é uma coisa muito difícil. Continua a aplicação sendo complicada, difícil de entender e, lamentavelmente, eu não acredito que isso vai resolver. Bom, Eduardo Azzoni, vai assim, Alessandro Azzoni, estou pensando em outra coisa. Alessandro Azzoni. Alessandro, vai resolver alguma coisa, vai, sei lá, dos caras que saíam, sei lá, acho que 3% praticavam crime ou não voltavam, fugiam. E esses caras não vão mais praticar o crime, porque não vão sair. Então, alguma consequência terá.
Agora, quando você fala em política pública, é tudo relação custo-benefício, né? É o ônus e bônus. Tem tantas coisas que podiam se mexer, então mexendo só em uma, sem mexer no contexto, eu sou obrigado a falar. Eu sei que não é opinião pública, eu vou até ser criticado por isso, mas eu não posso trair minhas convicções. Eu acho que não vai funcionar. Alessandro Azoni. Capês, é uma situação complicada que, assim, a opinião pública está preocupada por causa desses 2,5%, 2,6% que não voltam. Tá? Então, realmente, eles se preocupam porque quando você coloca isso no número, dá 2.800 pessoas que estão na rua cometendo delito. Só que nós temos uma parte que retorna. Então, eu entendo que a população, ela está com... Eu, como população, estaria num dilema de que, poxa, essas pessoas saem recebem um benefício desse e vêm cometer crimes, até matar uma pessoa, um familiar, um policial. Então, deveria acabar. Mas, por outro lado, como jurista, nós temos que entender, assim, esse preso, de alguma hora, a pena acaba. Ele tem que voltar para a sociedade. Nós vamos soltar o que para a sociedade? Se nós não temos as colônias... E lembra, muito bem colocado por você, Capês, para que você possa entender, a concessão da saidinha não é dada por regime fechado. Ele já recebeu o benefício da progressão de pena para o semiaberto. Só que como não tem as colônias penais, então ele fica preso. Então já tem realmente um motivo de insatisfação muito grande. Agora, você tirando essa pessoa que já teve uma progressão de pena para o semiaberto e automaticamente você tira essa capacidade dele de se ressocializar, então, tanto que tem a questão de ressocialização em família, sociedade, a questão de fazer cursos profissionalizantes, a questão de recuperação do ensino médio e fundamental, o supletivo, né? Tem a questão de ele poder cursar tudo isso, e você acaba tirando a grande preocupação que vai ficar agora como jurista é assim, realmente nós temos um índice muito grande de população carcerária, pouco efetivo interno. Isso pode ser um barril de pólvora, como nós já vimos algumas explosões, principalmente na região lá no Nordeste, que a gente teve alguns casos que foram até transmitidos eu lembro que eu vi imagens assim... Natal, ano passado, foi tomada. Nossa, que foi chocante as imagens, assim, o que eles faziam com os presos, os colegas de cela. Então, acho assim, esses motins vão acontecer realmente. E eu acho que, realmente, nós temos que pensar assim, ou em medidas realmente efetivas, tá, você não vai permitir a saída efetiva, tá, de qual tipos de crime, de qual tipo de pessoas que vocês não vão liberar, então, e outras você tem que fazer, você vai ter que conceder, porque essas pessoas, de uma certa forma, elas vão voltar para o convívio social e aí nós vamos ter um problema. Bom, vamos fazer uma análise também com os nossos economistas aqui da mesa. Bruno Musa, hoje 80% dos criminosos que saem do sistema carcerário tendem a reincidir. E na reincidência eles são mais violentos do que no primeiro crime, em regra. Porque ele sai, ele está marcado. Vai lá, vai puxar os antecedentes dele, ninguém vai contratar. É muito difícil. Ele sai, ele não aprendeu uma atividade. A lei de execução penal diz que a cada 3 dias de trabalho dele, ele desconta um dia de pena. Mas não oferece trabalho para ele na prisão, então ele não consegue ter direito a isso, chama remissão. E quando você vai pressionando, a saída temporária seria para isso, é uma readaptação. O sujeito está preso, está no regime fechado, muito bem, está lá. Aí ele teve um bom comportamento, ele teve um parecer favorável ali do diretor do estabelecimento, então ele vai passar agora, ele vai sair da prisão, atrás das grades, e vai para uma colônia penal. São muros altos, mas aí é alojamento coletivo, a vigilância é mais moderada, ele já está trabalhando, lá dentro tem atividades agrícolas, atividades industriais, e aí ele tem direito a sair aí 5 vezes por ano. Está lá na colônia. Então, ele sai lá, cada dia que ele sai, cada vez ele sai 7 dias. Então, ele visita a família, vai fazendo uma adaptação. Depois, ele passa para um regime que é aberto. Ele fica em liberdade só durante o dia.
6 horas da tarde ele volta e dorme num lugar que chama Casa do Albergado. Fim de semana ele fica lá, ele não sai. Ele está preso. Só que ele está no regime aberto, ele sai durante o dia para trabalhar. Nada disso foi feito, Bruno. O Estado não cumpriu suas obrigações com a lei de execução penal. Então, não existe readaptação. Aí agora, então, vamos cortar a saída temporária, porque não tem colônia penal, ele está preso. Se não tem readaptação, o custo social desse indivíduo, entrando na tua área, ele aumenta demasiadamente. Ele não vai conseguir se tornar um fator de produção dentro da economia. Como é que você... Eu queria que você fizesse uma análise, você é um grande economista, fizesse uma análise do impacto de toda essa segurança que tem em travar a economia do nosso país. Bom, primeiro, quando você falou que o Estado não conseguiu entregar isso, esse é um pouco da minha filosofia. O Estado, e você falou há pouco tempo que o Estado era a origem do problema, né? Eu concordo 100% com você. O Estado, ele não entrega nada. A gente, em qual momento, eu costumo falar, em qual momento da nossa vida nós aceitamos a mediocridade? Soluções medíocres e a gente começa a aceitar que aquilo está bom. Não está bom. A solução que ele oferece não é boa, porque ele não sabe fazer gestão, o Estado, ele não oferece coisas boas. Simples assim, senão nós não teríamos uma indústria de carro blindado, não teríamos normalizado o termo celular para ladrão, carteira para ladrão, sabe? Não poderia ser normal esse tipo de coisa num país normal, que o Brasil não é. Então, quando você fala isso, eu estou total de acordo. E quando a gente fala de policiais penais que temem o receio do que aquilo vai tornar lá dentro a cadeia, a gente sabe que a cadeia é controlada por facções criminosas. Essas facções criminosas não querem que seja imposto determinado tipo de atividade dentro das cadeias. Eu fui visitar, por exemplo, uma cadeia na região metropolitana de Belo Horizonte para dar voluntariamente para presos aula de educação financeira há um tempo, e era uma cadeia privada. Essa cadeia privada, eles trabalhavam para indústrias, por exemplo, de carro, que faziam banco de couro dentro da cadeia, eles são obrigados a trabalhar. Sim, qual é o problema de obrigar o cara a trabalhar? O Estado me obriga, a pessoa do bem, a fazer uma série de coisas, por que esses caras que abriram mão do direito dele, quando resolveram assaltar, matar, roubar, não podem ter o direito a trabalhar lá dentro, ou não podem ser obrigados a trabalhar dentro para prestar um serviço para quem está aqui fora fazendo o trabalho de bem? Então, essa saidinha para mim é um escárnio, até porque eu já tive mãe sequestrada. Eu não estou falando de sequestro relâmpago, não, sequestro de cativeiro e não sei o que, eu já tive isso dentro da família. Então, quando me falam que esse sujeito saiu porque ele tem que ressocializar, ora. E mais, a gente está dentro de uma cidade em que virou normal sair para almoçar e deixar o celular na mesa de trabalho. Por quê? Porque se eu levo e me roubam na rua, sabe o que falam? Você é um otário, deixou o celular, saiu na rua falando com o celular, como se nós fôssemos o culpado. Nós normalizamos esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas pessoas abriram mão do direito deles e têm que pagar as penas que a Constituição manda e assim cumpriram. Eu acho muito... faz 1/6 da pena, tem que sair esse cara. A gente tem dados para analisar, como você muito bem falou, não apenas o custo social dessa pessoa não ter uma ressocialização plena, mas qual é o custo social de quem está aqui fora do bem, tendo que pagar um celular novo, que vem mais imposto, tendo que pagar quem pode o seu carro blindado, que tem mais imposto, tendo que pagar segurança privada na sua casa, que tem mais imposto. Por quê? Porque o Estado falha e permite que pessoas saiam na rua. Enquanto isso, a gente discute se pessoas do bem serão presas por simplesmente falar. Esse Brasil está dando tristeza e pena. Muito bem, Bruno, bem colocado. Queria ouvir agora o Leandro Ferreira. Olha só, eu acho que a opinião do Capeza aqui, ela foi instrutiva para todos nós a respeito de como pode ocorrer beneficamente a evolução de sentenças, de aplicação de sentenças, né? E eu entendo que o caminho é realmente o da ressocialização, né? Por mais que prevaleça hoje na sociedade, como disse a Mônica aqui, algo que eu classifico, Mônica, como sendo uma sanha punitivista, né? Que toma conta dos debates, principalmente no legislativo, né? Mas é uma coisa que, assim, se expressa através da violência, da necessidade de impor a força
aquilo que se quer, né? Em que pese que eu me solidarize aí com todos que, especialmente aqueles que perderam familiares, né, em situações de violência, né? Eu acho que não só no caso da saidinha, mas no caso das pessoas que reincidem, no caso das pessoas que cometem crime pela primeira vez mesmo, as pessoas têm que ter garantida a sua segurança. Então, eu acho, inclusive, Capês, um debate que a gente fez aqui outro dia, que está na mesma conta, no mesmo balde, né? Essa história agora de aprovar a PEC que criminaliza as drogas na Constituição. Vai ser um retrocesso, porque a gente vai ter aí uma situação em que vai aumentar muito a punição para crimes que não necessariamente deveriam ser punidos com prisão, por exemplo. Então, eu não gosto muito dessas frases prontas, mas tem uma que é boa nesse caso, né, que é aquela história do a prisão, a cadeia é uma faculdade para bandido, né? Escola de bandido, o cara sai de lá pior do que entrou. Não gosto muito desse tipo de frase, mas esse pessoal que inclusive é da sanha punitivista que acha isso, por que vocês querem deixar o cara mais tempo na escola do crime? Por que vocês querem deixar o cara mais tempo dentro de um contexto em que ele está sendo vulnerabilizado por uma organização criminosa que toma conta dos presídios? Então, isso tudo tem que se dar articuladamente, né? Tem que ter uma política dedicada à reinserção de egressos do sistema prisional, né? Que passa por trabalho, que passa por uma rediscussão da multa penal. Muita gente, por que reincide, Capês? Porque o cara vai arrumar lá alguma situação em que ele precisa ter a documentação organizada e ele tem uma multa penal que ele não pagou, né? Porque, de fato, ele não tem condição de pagar. Não é o Daniel Alves que vai tirar 1 milhão de euros e pagar uma determinada progressão de pena. A multa penal é algo que muita gente sai com dívida da cadeia, porque está na sentença que precisa pagar, e aí acaba se fragilizando na sociedade porque não encontra condições de, tendo essa dívida, empreender, de arrumar emprego, de organizar sua documentação e assim por diante. Então, espero, inclusive, Bruno, que nesse estabelecimento que você visitou, que é privado, que aqueles presos que estejam trabalhando nessa iniciativa do couro, né, estejam sendo remunerados para isso. Eles são remunerados, 50% fica retido numa poupança, 50% vai para a família. Que ele acessa depois. Ele acessa depois na saída dele. Ah, bom. Porque 3/4 do salário mínimo eles recebem. 3/4. Porque não é regime de CLT, né? Ele tá Bom, também é o que faltava, né? Mas é o que faltava também a gente achar. É o que faltava também a gente no século XXI achar que pessoas cativas têm que trabalhar forçadamente para qualquer serviço que seja. Bom, eu sou forçado a trabalhar para o Estado sem querer. Isso tem nome. Pessoas cativas. Isso tem nome. Forçadas a trabalhar tem nome. E acabou no século XIX, viu? Não é assim. Não são forçadas. Não são forçadas a trabalhar. Mas foi a opinião que foi expressa aqui. A recusa... Foi a opinião que foi expressa aqui. Sim, ele quis dizer obrigado a trabalhar no seguinte sentido. Se não trabalhar, é falta grave. Ali não é colônia de férias. Está bem claro. Não está numa rede descansando. Está bem claro. Né? A execução penal, ela tem a finalidade de ressocialização, mas tem também o castigo. Tem o crime que ele cometeu, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Mas trabalhar não é uma punição para fazer pagar. Não, trabalhar não é punição. Trabalhar não é uma... Não, trabalhar não é punição. Aliás, a Constituição Federal proíbe a pena de trabalhos forçados. Exato. Trabalhar é um direito, porque a cada 3 dias de trabalho desconta um dia de pena, porque ele recebe remuneração pelo trabalho, e é também um dever, porque se ele não trabalhar e se recusar ao trabalho injustificadamente, ele vai tomar uma falta grave. Agora, ninguém aqui está dizendo que vai botar uma bola de ferro no pé que nem o Spartacus e quebrar pedra, tá certo?